Lá. Boa noite, queridos irmãos, nossos ilustres convidados. Sejam todos bem-vindos. Quero parabenizar, está muito bonito. Estou até pensando que os meninos estão tocando tão legal hoje, que parece CD, meu irmão, né? Muito legal mesmo, né? Eu sou músico, né, e compreendo quando a coisa está legal, né? Queridos, nós temos uma palavra para esse momento. Ontem nós tivemos aqui uma festa maravilhosa, que foi uma celebração do Natal, e hoje nós estamos aqui com a ênfase na festa de Pentecostes. Algumas pessoas não têm a mínima noção do que significa a festa dos tabernáculos. Perdão, diz Pentecostes, né, porque é uma das festas judaicas, né? E a festa dos tabernáculos, ela também faz uma indicação muito forte para a pessoa de Jesus, mas ela está mais centrada na cultura judaica, mas tem um significado também muito importante, um grande relevo espiritual para a nossa vida. E eu gostaria então de conversar um pouquinho com vocês o que significa então a festa dos tabernáculos, né? Para que você possa compreender um pouquinho por que houve essas danças aqui, por que essas cores, né? Porque nós estamos aqui com essa mesa aqui para uma ceia, frutas e etc. Nós vamos entender um pouquinho. Então, quero convidar aqueles que podem abrir suas Bíblias, né? Aquele que puder, porque não está tão claro, né? Mas em Levítico capítulo 23, versículo 33 e 34, isso, né? Diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Né? Falando assim, meus amados irmãos, o povo judeu é um povo que celebra muitas festas. Agora, é um pouco diferente das que nós conhecemos aqui na nossa cultura. As festas judaicas sempre têm o elemento sacro, tem sempre um indicativo para o eterno, para o Criador. Bem diferente de nossas celebrações aqui dentro da nossa cultura, que voltado mais para uma diversão da carne, uma exposição do corpo, essa coisa assim. E o povo judeu, eles têm um diferencial nessa questão de como brincar, como celebrar. E eles fazem isso tudo assim com uma indicação para o eterno, para aquele que os criou. E isso é muito importante, inclusive cada gesto, as roupas, tudo é uma celebração da grandeza de Deus. Então, eu vou repetir aqui o versículo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Deus estabelecendo a festa, viu, irmãos? Deus estabelecendo a festa. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos. Qual era o objetivo desta festa? Algo assim bem importante. Qual era o objetivo da festa dos tabernáculos? Eu anotei aqui, era uma festa para ativar lembrança na mente e no coração do povo. O povo precisava lembrar do tempo que viveu no Egito e também no tempo que viveu caminhando pelo deserto. A Páscoa, que alguém já conhece, a Páscoa já é mais conhecido dos brasileiros. A Páscoa era uma das festas, é uma das festas judaicas que faz referência à saída do povo do Egito. Mas a festa dos tabernáculos
era uma referência ao período em que o povo passou no deserto. Portanto, a festa dos tabernáculos tem como objetivo trazer uma lembrança de todos os acontecimentos do povo de Deus no período em que eles viveram no deserto. Vários acontecimentos, irmãos, meus amigos, vários episódios. A mão de Deus constantemente, assim como fora no Egito, para retirar o seu povo de um estado de escravidão, Deus também continuou ministrando, abençoando a vida desse povo quando estava pelo deserto. Outra coisa muito importante, havia no meio desse povo, ou seja, nesse período do deserto, foi construído o tabernáculo. Esse tabernáculo para nós não tem assim um significado tão grande como é para os judeus, mas espiritualmente ele tem um significado para nós. Então, tabernáculo significa habitação portátil. E quem lê a Bíblia sabe que o tabernáculo era montado e, conforme a ordenança de Deus, era desmontado também. E todos os utensílios e a estrutura do tabernáculo, que continha muitas cores, era carregado pelas pessoas, não podia ser carregado em carros, tinha que ser nas costas, sobre os ombros. Então, mais de 12 mil homens participavam desse transporte. Interessante. Então, tabernáculo significa tenda, uma tenda que monta e desmonta. Nessa festa, toda a população era convidado, quer dizer, a festa dos tabernáculos, toda a população era convidado a se acampar nas cercanias da capital, Jerusalém. Também podia se aproximar do templo. Para nós, é como se fosse período de retiro, em que nós fazemos um retiro, saímos da cidade, vamos para a rede, ou então para aquelas tendazinhas que a gente compra no comércio, mais conhecido como barracas. Pois é. Então, para fazer uma referência, para manter o memorial, o povo judeu, no período da festa, eles eram convidados para sair de suas casas, de suas residências, e passar 7 dias fora da sua casa, acampado nessas pequenas tendas. E para cada um desses dias tinha uma programação especial. Finalizava essa festa dos tabernáculos no templo, com uma festa maravilhosa, com uma demonstração de gratidão a Deus. Era algo assim muito bonito. E quando Jesus Cristo veio à terra, quando ele se tornou adulto, ele foi presenciar essa festa. Daqui mais um pouquinho eu vou lhe falar o que foi que ele falou nessa festa. Muito interessante. Então, todos os israelitas moravam ali durante aqueles 7 dias. Eu pergunto hoje para nós aqui, quantos de nós estaríamos dispostos a dar um time na nossa correria de faculdade, de trabalho e etc., e parar por 7 dias para celebrar o Senhor? Nós vamos logo dizer, eu tenho que trabalhar, né? Mas no Brasil tem muitos feriados. Agora tudo é assim uma coisa sem propósito. É tanto feriado que nós às vezes não sabemos nem... Bom, meu querido, eu já vi gente perguntando, hoje é feriado mesmo de quê? Porque é uma coisa sem objetivo, sem propósito. É a nossa cultura, né?
Tem muitas pessoas, nós temos bastante feriado para ninguém fazer nada. Ninguém sabe por que parou o país, né? Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Pois é. Era também conhecida a festa dos tabernáculos, também era conhecida como a festa da colheita, festa da cega, também conhecido como festa das primícias, porque nesse período, no encerramento da festa, tudo isso acontecia. As pessoas traziam ofertas a Deus, as pessoas traziam o que era de melhor, o que era de primeiro, o que tinha primazia na sua vida, ela oferecia ao Senhor. Por isso que hoje, por exemplo, aqui, se você ficou tímido para ofertar, você perdeu uma grande oportunidade de, nessa festa, fazer uma oferenda ao Senhor, né? Então o povo fazia isso. Na festa dos tabernáculos também havia derramamento de água. Havia muitas frutas e simbolicamente havia derramamento de água, porque todas essas coisas eram um referencial do que Deus havia provido no deserto para aquele povo. Por exemplo, quando eles derramavam água, eles estavam mostrando que o Deus eterno, Ele supriu, Ele proveu água no deserto. Em algumas circunstâncias, o Senhor extraiu água de uma pedra. E quando eles traziam aqueles frutos também, eles faziam uma referência a todo o sustento que Deus provera para aquele povo. Então a festa dos tabernáculos tem um grande significado, quando nós compreendemos esses elementos. Tem uma coisa interessante aqui, meus queridos. A festa também, como eu falei, era para ativar lembrança na mente e no coração do povo. Tinha uma outra conotação também que nós podemos falar aqui. Ativar gratidão. Gostaria até que vocês repetissem essa palavra comigo: gratidão. Na festa dos tabernáculos, era um momento muito especial para o povo demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele havia feito no ano. Aqui tem uma coisa muito interessante para mim e para você, meu caro. Se existe uma coisa que machuca o nosso sentimento e o nosso coração, é quando nós percebemos que uma pessoa é ingrata com você. Quando você sabe que investiu tempo, dinheiro, você investiu muito sobre aquela pessoa, você estendeu a mão para ajudá-la, e quando ela dá um passozinho, um sucessozinho na vida, então ela não visita a sua casa, ela não lembra de você, ela desconhece quem lhe ajudou para você ser o que você é hoje. Então a festa dos tabernáculos tinha essa conotação também, para que o povo demonstrasse do fundo do seu coração, além da lembrança pelos grandes feitos do Senhor, mas eles demonstrassem gratidão. Repitam comigo, queridos: gratidão. Oh, como é bom quando nós temos um coração grato, principalmente ao Criador, primeiramente, depois às pessoas. Oh, como é salutar quando as pessoas reconhecem a importância das pessoas na sua vida. Quem lhe ajudou, quem está lhe ajudando, quem fez você chegar até a esse ponto que hoje você está. Então esses dois itens aqui, eles são de grande relevância também para nós. Há uma coisa interessante. Quando Jesus estava na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, quando Jesus esteve presente ali,
Ele apreciou tudo aquilo e no final ele disse a seguinte palavra: se alguém tem sede, por que sede? Porque ele viu o derramamento de água e ele sabia o significado daquelas águas ali para aquele povo. Mas olha como ele foi estratégico. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas Jesus era o máximo, porque ele sabia que mesmo com aqueles rituais, mesmo com aquela referência, aquele culto, aquele cerimonialismo, muitas pessoas estavam fazendo aquilo ali, mas no seu coração elas estavam vazias. É o que nós fazemos muitas vezes, querido. Fazemos uma celebração, até declaramos feliz ano novo, boas festas e tal, não é verdade? Fazemos assim, mas muitas vezes nosso coração está deserto, nós não estamos tendo paz nem com os nossos, nem com os da família, nós não estamos tendo comunhão nem com aqueles que são da nossa carne. Estamos sedentos, às vezes participando de coisa que tem um cunho espiritual, nós estamos fazendo aquilo mecanicamente, cantamos mecanicamente, ofertamos mecanicamente, fazemos tudo mecanicamente. Falta vida de Deus em nós. Foi isso que Jesus percebeu naquelas pessoas, que embora fazendo algo tão bonito, um memorial, uma referência real ao que o seu Deus, o seu Pai havia feito, mas eles sabiam que aquelas pessoas estavam desertas, vazias. Oh, meu querido irmão, e nesse sentido, quantos hoje precisam beber dessa água? Quantos hoje precisam conhecer Jesus? Quantas pessoas já participaram neste ano de cerimônia, de coisas tão bonitas, falaram palavras tão maravilhosas, mas à noite elas choram, estão vazias na vida. Quantas pessoas já participaram de tantas coisas para querer alegrar seu coração, mas entra ano, sai ano, como diz o caboclo, ela continua vazia, ela ainda não tem certeza de sua salvação, ela ainda de fato nunca se dirigiu seriamente para se entregar sem reservas ao Senhor, ela tem muitas reservas no seu coração. Então por isso que Jesus frisou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Água. O motivo da gratidão a Deus, aquilo que o povo fazia com água, era fazendo uma referência que o Senhor Deus saciou eles no deserto. Agora Jesus se propunha a saciar aquilo que nenhuma água natural pode fazer, a sede espiritual. Quantos aqui estão entendendo? A sede espiritual. Sabe, meus queridos irmãos, tem muita gente morrendo de sede. Tem muita gente se nutrindo de coisas vazias nessa vida. Nós precisamos conhecer Jesus, não uma religião, não simplesmente começar a frequentar uma igreja. Nós precisamos de uma decisão com Ele. Algo muito interessante, finalizando aqui. Na festa dos tabernáculos, eles também tinham um momento que acendiam tochas. Coisas assim para dar a entender uma claridade. Aquilo era um referencial, ou melhor, era uma referência ao período em que, sem luz elétrica, digamos assim,
sem a energia que nós temos hoje para produzir essa luz, mesmo assim Deus do céu acendeu um grande canhão, e aquele povo andando pelo deserto, mas de noite tinha luz para eles. Quando Jesus estava nessa festa, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Então, na festa dos tabernáculos, tinha essa questão das tochas, exatamente para fazer referência de que na escuridão do deserto, quem clareou o caminho desse povo foi o Deus eterno. E sabe o que acontecia durante o dia no sol escaldante? O Senhor estendia uma nuvem, como se fosse um grande guarda-chuva, para proteger aquele povo. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você está começando a entender a conexão das palavras de Jesus com a festa dos tabernáculos? Por que havia danças? Uma das coisas que acontecia com grande relevo era a dança. O povo judeu é um povo muito alegre. Por que a dança? A dança fazia uma referência a um período em que as pessoas estiveram aprisionadas. Um preso não tem prazer algum em dançar dança alguma, irmãos. Na nossa cultura eles gostam de fumar maconha, eles gostam de celular, mas na verdade quem está preso, a menos que esteja drogado, a liberdade que eles têm é de pegar sol para adquirir no seu corpo vitamina D, fazer o processo no nosso corpo. Nossos ossos precisam. Depois de um tempo eu vim entender por que tem que pegar banho de sol. Aqui vai uma referência. Você que tem nenenzinho novo, precisa botar o nenenzinho para o sol um pouquinho. 5 minutinhos, 6, já fará um benefício extraordinário. Depois de idoso, nós precisamos também pegar sol por causa dos ossos, porque o nosso organismo deixa de produzir um horror de coisas, e aí nós temos que injetar em nós suplementos. Por que nós sentimos muitas dores, bico de papagaio, artrose, tendinite, bursite, um bocado desses bichos? Por causa da perda de algumas coisas que pela idade o seu corpo, meu corpo deixou de produzir. Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que o sol faz um benefício enorme para a pessoa que já está numa certa idade, tal qual quando criança? Sol das 8 às 9, o sol das 4 em diante, faz benefício. Diga oba! Vamos nos pôr de pé um pouquinho. Quero fazer uma breve conclusão aqui com vocês. Olhe para cá. Nós estamos finalizando este ano de 2015, graças ao Senhor, mas aqui nessa festa maravilhosa nós temos um grande desafio na nossa vida: perceber o que Deus fez na nossa vida nesse ano de 2015 e também tornar o nosso coração grato, agradecer. Mas essa gratidão e essa lembrança não é apenas uma coisa assim, eu creio em Deus, mas é realmente reconhecer que sem Ele você não quer viver 2016. Você precisa dele. Você reconhece que foi Ele que lhe sustentou até aqui. Eu quero lhe dizer que aquele que começou a boa obra em você, Ele há de completar. Ele vai salvar sua família.
Ele vai tocar no coração de seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, porque você agora é luz. Você carrega algo muito precioso para dar para as pessoas. Então, que no nome de Jesus Cristo nasça no seu coração essa sede de querer conhecer Jesus, porque as outras águas, elas são turvadas, elas não servem, não preenchem o nosso interior. Eu quero orar com você aqui, em nome de Jesus. Aqueles que puderem, se você quiser colocar a mão sobre o seu coração, sobre seu corpo, faça isso. Se você não deseja, fique à vontade. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Querido Pai, no nome de Jesus, graças te dou pela esperança que temos na pessoa bendita do Senhor. Isso, coloque a mão sobre o seu coração. Por tudo que tu tens feito, Senhor, em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Oh, maravilhoso e eterno Deus, obrigado sobretudo pela salvação. Estava perdido, Senhor. Eu estava perdido e fui achado. Eu não tinha esperança, Senhor. Eu não tinha nada, meu Deus. Eu estava deserto na vida. E o Senhor me escolheu para fazer a sua habitação. Pai, que no nome de Jesus Cristo, cada pessoa que está aqui, ela retorne para sua casa daqui a pouco, com uma sensação, com um sentimento de uma eterna gratidão, Senhor, porque a vida que temos pertence a Ti. Obrigado por esses anos de vida, Senhor, que Tu me permite viver. Quero estender minhas mãos para abençoar este povo, em o nome do Senhor. Abençoar as crianças, as novas gerações que estão chegando. Oh Deus, assim como Tu protegeu aquele povo no deserto, naquela direção para onde eles iam, Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está. Que ele possa ter paz com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com a sua esposa, com o seu marido. Desfaz o clima tempestivo, hostil, e que eles bebam da água da vida, Senhor. Oh Pai eterno, eu declaro que todas essas vidas são Tua. Nós somos frutos do Teu ideal, Senhor, da Tua ideia. Quando disseste: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui estamos nós, Senhor. Abençoa os homens desta igreja, os homens que estão aqui, as mulheres também, Pai. Em nome de Jesus, quero que você levante a sua mão comigo e diga: eterno Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, porque o Senhor me permite ver este ano, Senhor, e eu estou aqui hoje. Diga: muito obrigado, Senhor. Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, meu Deus. Oh Deus eterno, em nome de Teu amado Filho, Senhor. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, foi um prazer, viu? Graças a Deus.